Olá, queridos, graça e paz, muito prazer. Eu sou o pastor João Carlos, somos a Catedral da Paz e nós estamos em plena campanha dos grandes livramentos de Deus. E eu quero deixar hoje uma palavra muito especial ao seu coração, uma palavra poderosa em Deus. Este é o tema do nosso clamor para esse dia, é algo que Deus quer colocar em liberdade na sua vida, que o Senhor quer que você tome posse desta bênção, que você tome posse desta liberdade que Ele tem reservado para os seus filhos. Eu quero que em nome do Senhor Jesus Cristo, você tenha fé, você utilize a sua fé, você utilize esse poder que Deus tem determinado para a nossa vida, para a sua vida, para você viver esse sobrenatural. Durante esses dias, Deus tem manifestado de maneira muito poderosa aqui na igreja. E eu gostaria que você tivesse a oportunidade de estar aqui conosco. Mas aí você que talvez esteja nos ouvindo, esteja nos assistindo de lugares muito distantes e não vai poder estar aqui, esteja acompanhando aqui através da Rede Paz, nos nossos canais de divulgação, nos nossos canais, você vai ter a oportunidade de estar recebendo, mesmo que de forma resumida, esta palavra sobre esta campanha. Hoje eu meditarei aqui com vocês sobre o tema receber os livramentos de todas as prisões. E as prisões, elas têm sido utilizadas por Satanás como armas forjadas realmente para aprisionar as pessoas, para deter as pessoas, para impedir você. E você que se sente aprisionado, você que se sente acorrentado, eu quero que você abra o seu coração para esta palavra. Ao término eu estarei orando e eu estarei determinando a quebra de todas estas prisões. Mas é muito importante que você venha até a Catedral da Paz, que você venha até a igreja, que você participe da reunião. Nós estamos nos últimos dias deste propósito e ele é muito poderoso em Deus. E a palavra do Senhor ela é fiel e verdadeira e as coisas vão acontecer de maneira sobrenatural à sua vida. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia e nós vamos ler juntos, se você tem oportunidade aí de ter a sua Bíblia do seu lado, se não acompanha a leitura aqui comigo, há um texto sagrado na palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, e eu quero ler e partilhar aqui com vocês, do verso 5 até o verso 11, onde o texto sagrado diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio daquele anjo. Parecia-lhe antes uma visão. No verso 10 diz assim: depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Queridos, Herodes, o Magno, era comandante e rei de toda a Judéia. Esse homem personificava o poder, a autoridade, e ele era um enviado de Satanás para oprimir o povo de Israel. E o espírito de Herodes conduziu esta malignidade, esta maldade, colocando Pedro em cadeias. Pedro, por outro lado, representava a autoridade da igreja. Pedro representava, naquele momento, um servo de Deus, como você, como
as pessoas que você conhece, que são escolhidos de Deus, que são filhos de Deus. Herodes queria apresentá-lo e também matá-lo, porque era o assassino, era o assassinato de um grande mover, porque Pedro foi utilizado por Deus para uma obra grandiosa. Herodes tinha mandado matar a Tiago, e o próximo então seria Pedro, seria ele com certeza morto. Satanás se levanta exatamente para que o plano de Deus não seja executado. E hoje, nós não podemos ignorar os desígnios do inimigo, pois ele continua com os mesmos propósitos. A palavra de Deus, a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E ele vem para tentar frustrar os planos de Deus para a sua vida. Com isso eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida, que Deus tem um plano genial, um plano glorioso, um plano poderoso para a sua vida. Essas prisões, queridos, elas pretendem fazer coisas terríveis na sua vida, colocando enganos no seu coração, pensamentos deturpados na sua vida, trazer todo tipo de contaminação, através de quê? Das decepções, das desilusões, provocando com que você se prenda ao passado, as decepções que você viveu, as desilusões das quais você viveu. Estas têm sido armas que o inimigo tem tentado utilizar, colocando as pessoas acorrentadas a um passado de tristeza, a um passado de desilusões que provocaram as suas lágrimas, que provocaram a sua ira, que entristeceram o seu coração e que te distanciaram de Deus. Estes enganos que o inimigo tem lançado contra a vida das pessoas. Estas prisões pretendem provocar na sua vida o roubo das suas conquistas. Você não vai perceber as suas conquistas. Você não vai batalhar para conquistar. Você vai simplesmente desistir de tudo. É este o plano do inimigo. Mas Pedro, queridos, ele estava numa dimensão de autoridade do livramento de Deus lá dentro daquela prisão. Ele estava descansado. Sabe o que Pedro estava fazendo naquela prisão, naquele momento? Pedro estava dormindo. Pedro estava vivendo um momento ali encarcerado. Mas Pedro descansava no Senhor. Ele sabia que o Senhor tinha para ele um poderoso livramento, assim como eu quero determinar sobre a sua vida hoje, te dizendo esta palavra, lançando esta palavra sobre a sua vida. Deus tem um poderoso livramento para a sua vida. A obra que o Senhor tem para fazer na tua história, meu querido, minha querida, é maior do que a morte. Deus tem algo tremendo. Quando você tomar posse, quando você começar a viver verdadeiramente os livramentos das prisões que você está vivendo, porque a palavra diz, Paulo escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15 e no verso 55, ele diz assim: olha, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu agrilhão? No verso 57, Paulo ainda diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a morte, queridos, não vai frustrar, ela não vai chegar sem a permissão de Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória. Deus nos dá a vitória. Deus nos dá a vitória. Sabe? O poder sobrenatural da oração da igreja te dá a cobertura. Por isso é muito importante você vir participar deste propósito na igreja, que você esteja debaixo desta cobertura. Eu vou estar orando agora, determinando esta vitória agora sobre a sua vida, e é muito importante que você tome posse dessa fé. Sabe, porque o verso 5 do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos diz que Pedro, pois estava guardado no cárcere, ou seja, ele estava aprisionado, mas havia o que? Oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então seu nome
ali no caderno da oração, no livro da oração, muda as coisas a seu favor. A cobertura da igreja, não deixe de frequentar, não deixe de participar, vai fazer grande diferença na sua vida. O poder da oração, queridos, da igreja, se manifestou poderosamente, e o incensário se encheu, e o Senhor disse: a igreja está orando, e Deus enviou o anjo, porque Satanás não pode vencer a igreja que ora. O que nós precisamos mais é de oração, mas oração, queridos, de fé. Hoje eu quero lançar um desafio para você que está com seu filho, quem sabe, vivendo nas drogas. Você está desempregado, você está perdendo noites de sono, você está desiludido, você está decepcionado com a vida. A oração muda as coisas. E hoje eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, determinar sobre você livramento destas prisões. Prisões estas que têm te provocado ficar aí, acorrentado a esse mundo, enquanto a história está acontecendo. Almas estão aí para serem alcançadas, a vida está aí para ser vivida, e você está no seu quarto, trancado, sozinho, desiludido. Você está com seus projetos nas gavetas, guardados, empoeirados, sem nenhuma atividade sendo executada. Você está aí com o seu casamento entristecido, você está aí com o seu relacionamento indo ralo abaixo, acabando, sendo destruído. Você está aí com a sua fé enfraquecida, você está aí com a sua expectativa de salvação frustrada. Mas hoje chegou o livramento de toda esta prisão, porque o Senhor abre a porta, porque o Senhor quebra as correntes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero convidar você, primeiramente, a repetir uma oração de guerra aqui junto comigo e entrar numa dimensão espiritual. Repita comigo: eu entro em guerra hoje contra toda a prisão da minha vida, todo o engano de Satanás, toda a contaminação que queira vir por decepções, por desilusões. Eu declaro agora que não tem poder mais sobre a minha vida. Eu quebro agora todo o roubo que este espírito tenta colocar em meu coração. Nada poderá me abater, nada pode frustrar as minhas convicções. Eu declaro que tenho na minha vida os livramentos de Deus. Meu querido e minha querida, continue com seus olhos fechados, porque eu determino agora uma vitória sobre você, sobre a sua casa. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse instante eu tenho aqui pessoas nos assistindo em vários lugares deste planeta, através da Rede Paz, nos ouvindo através da Rádio Semear. Eu quero, meu Deus, que a tua mão agora seja estendida sobre estas pessoas, e eu determino livramentos sobre a vida delas. Eu determino agora, meu Pai, que haja um livramento de todas as prisões. Esta pessoa, meu Deus, este homem, esta mulher, este jovem, esta jovem que está, meu Pai, vivendo agora aprisionado a desilusões vividas, está aprisionado, Senhor, a frustrações da sua vida, está, Senhor, aprisionado a condições onde elas não têm mais alegria no seu coração, a prisões, meu Pai, que têm roubado a elas o desejo de conquistar, o desejo de vencer, o desejo de viver. Deus, nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim como foi com Pedro, eu clamo ao Senhor: envia agora, Pai, o livramento até esta pessoa. Eu me coloco, Senhor, na posição de anjo da tua igreja agora, a caminhar com este teu filho e com esta tua filha para fora desta prisão. Que ela agora receba do Senhor um tempo de liberdade,
um tempo de bênção. E em nome de Jesus Cristo, meu amigo e minha amiga, seja liberto de todas as prisões, em nome de Jesus. Pessoal, graça e paz. Que Deus abençoe você. Continue na nossa sintonia, continue na nossa companhia. E eu deixo um convite para você vir nos fazer uma visita, vir participar das reuniões aqui na Catedral da Paz. Nós estamos na Avenida 77, na esquina com a Rua 23, no bairro Popular, em Rio Verde, Goiás. Você pode acessar o nosso conteúdo no www.catedraldapaz.org, através da Rede Paz, na TV Paz, na Rádio Semear, nos nossos canais, na nossa página no Facebook, que é Rede Paz, enfim, através das redes sociais. E não deixe de divulgar esta mensagem, não deixe de levar esta mensagem a outras pessoas, fazendo a sua divulgação pelas redes sociais, curtindo, divulgando, levando o link dessa mensagem para outras pessoas. Esta palavra de bênção precisa chegar a todos aqueles que estão necessitando do sobrenatural, porque Deus tem a cura, Deus tem o livramento, Deus tem uma porta de bênção para a sua vida, para a vida dos seus familiares e de todas as pessoas. Nós queremos alcançar as nações com uma palavra de vida, com uma palavra de transformação, com uma palavra de mudança, com uma palavra de poder, porque Deus determinou à igreja que nós fôssemos, libertássemos os cativos, sarássemos os enfermos. E você pode participar desse projeto, você pode nos ajudar. Entre no nosso site e saiba ali como colaborar, saiba ali como ser um mantenedor desse projeto, como ser alguém que nos ajuda a pregar, que nos ajuda a levar essa mensagem de paz, de transformação de vida. Amém? Continue nessa programação. Deus abençoe você.